Em 2 textos do século passado, o espírito chamado Ramatiz já apontava acontecimentos para a virada do milênio. Entretanto, observamos que esses eventos previstos para a última década do século XX só estão acontecendo agora, na primeira etapa da década do século XXI. No livro Mensagens do Astral, escrito na década de 40 do século XX, Ramatiz diz: a eclosão desses acontecimentos dar-se-á pela presença de um planeta que se move em direção à Terra e cuja aproximação já foi prevista remotamente pelos engenheiros siderais. A sua órbita é ubíqua sobre o eixo imaginário do vosso orbe, e o seu conteúdo magnético, poderosíssimo, atuará tão fortemente que obrigará progressivamente a elevação do eixo terráqueo. Países desaparecerão, nações inteiras, poderosas, até o final desse século, libertar-se-ão da matéria 2/3 da humanidade, através de comoções sísmicas, inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, hecatombes, guerras e epidemias estranhas. O conflito entre o continente asiático e europeu, em virtude de os cientistas não poderem prever com absoluto êxito os efeitos de vários tipos de energias destrutivas, que serão experimentadas para serem empregadas na hecatombe final. Mesmo no período de paz e com o mundo exausto, surgirão estranhas epidemias, deformando-a, diluindo e perturbando os genes formativos de muitas criaturas, do que resultarão sofrimento para as próprias gestantes. O problema de tudo isto é que já está acontecendo. Assistam à palestra Transição Planetária às Verdades Escondidas e descubram de forma científica e oficial tudo o que Ramatiz já nos disse há muito tempo atrás. Provas científicas e links para serem checados. Quem foi Ramatiz? Conheça um pouco da sua história. Na Indochina do século X, o amor por um tapeceiro hindu arrebata o coração de uma vestal chinesa que foge do templo para desposá-lo. Do entrelaçamento dessas duas almas apaixonadas, nasce uma criança. Um menino, cabelos negros como ébano, pele na cor do cobre claro, olhos aveludados no tom do castanho escuro, iluminados de ternura. O espírito que ali reencarnava trazia gravada na memória espiritual a missão de estimular as almas desejosas de conhecer a verdade. Aquela criança cresce demonstrando inteligência fulgurante, fruto de experiências adquiridas em encarnações anteriores. Foi instrutor em um dos muitos santuários iniciáticos na Índia. Já se havia distinguido no século IV, tendo participado do ciclo ariano nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Neste poema, há um casal, Rama e Sita, que é símbolo iniciático do princípio masculino e feminino. Unindo-se Rama e Atis, Sita ao inverso, resulta Ramatiz, como realmente se pronuncia em indo-chinês. Informa Ramatiz que, após certa disciplina iniciática a que se submetera na China, fundou um pequeno templo iniciático nas terras sagradas da Índia,
onde os antigos Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita aquelas terras sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Foi adepto da tradição de Rama, naquela época, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz, na inteligência das coisas divinas. Mais tarde, no espaço, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais cuja insígnia, em linguagem ocidental, era conhecida sob a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento quase desconhecido nas colônias invisíveis do além, junto à região do Ocidente, onde se dedica a trabalhos profundamente ligados à psicologia oriental. O templo por ele fundado foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos. Cada pedra de alvenaria recebeu o toque magnético pessoal dos futuros iniciados. Nesse templo, ele procurou aplicar a seus discípulos os conhecimentos adquiridos em inúmeras vidas anteriores. Alguns deles estão atualmente reencarnados em nosso mundo e já reconheceram o antigo mestre através desse toque misterioso, que não pode ser explicado na linguagem humana. Na Atlântida, foi contemporâneo do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec, e na época era profundamente dedicado à matemática e às chamadas ciências positivas. Posteriormente, em sua passagem pelo Egito, no templo do faraó Mer-Nefta, filho de Ramsés, teve novo encontro com Kardec, que era então o sacerdote Amenófis. No período em que se encontrava em ebulição os princípios e teses esposados por Sócrates, Platão, Diógenes e mais tarde cultuados por Antístenes, viveu este espírito na Grécia na figura de conhecido mentor helênico, pregando entre discípulos ligados por grande afinidade espiritual à imortalidade da alma, cuja purificação ocorreria através de sucessivas reencarnações. Seus ensinamentos buscavam acentuar a consciência do dever, a autorreflexão e mostravam tendências nítidas de espiritualizar a vida. Cuidadosamente observando o deslocamento dos astros, conclui que uma ordem superior domina o universo. Muitas foram suas encarnações. Ele próprio afirma ser um número sideral. Embora tendo desencarnado ainda moço, Ramatiz aliciou 72 discípulos, que, no entanto, após o desaparecimento do mestre, não puderam manter-se à altura do padrão iniciático original. Eram adeptos provindos de diversas correntes religiosas e espiritualistas do Egito, Índia, Grécia, China e até mesmo da Arábia. Apenas 17 conseguiram envergar a simbólica túnica azul e alcançar o último grau daquele ciclo iniciático. Em meados da década de 50, à exceção de 26 adeptos que estavam no espaço, desencarnados, cooperando nos trabalhos da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, o restante havia se disseminado pelo nosso orbe, em várias latitudes geográficas. Destes, 18 reencarnaram no Brasil, 6 nas 3 Américas, do Sul, Central e do Norte, e os demais se espalharam pela Europa e principalmente pela Ásia. Em virtude de estar a Europa atingindo o final de sua missão civilizadora, alguns dos discípulos lá reencarnados emigrarão para o Brasil, em cujo território, afirma Ramatiz, se encarnarão os predecessores da generosa humanidade do terceiro milênio. A Fraternidade da Cruz e do Triângulo foi resultado da fusão no século passado, na região do Oriente, de duas importantes fraternidades que operavam do espaço em favor dos habitantes da Terra. Trata-se da Fraternidade da Cruz, com ação no Ocidente, divulgando os ensinamentos de Jesus, e da Fraternidade do Triângulo, ligada à tradição iniciática e espiritual do Oriente. Após a fusão destas duas fraternidades brancas, consolidaram-se melhor as características psicológicas e objetivo dos seus trabalhadores espirituais, alterando-se a denominação para a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, da qual Ramatiz é um dos fundadores.
Asseguram-nos alguns mentores que todos os discípulos dessa fraternidade, que se encontram reencarnados na Terra, são profundamente devotados a duas correntes espiritualistas, a oriental e a ocidental. Cultuam tanto os ensinamentos de Jesus, que foi o elo definitivo entre todos os instrutores terráqueos, tanto quanto os labores de Antúlio, de Hermés, de Buda, assim como os esforços de Confúcio e de Lao Tse. É esse um dos motivos pelos quais a maioria dos simpatizantes de Ramatiz na Terra, embora profundamente devotados à filosofia cristã, afeiçoam-se também com profundo respeito a correntes espiritualistas do Oriente. Muitos avatares, mestres, que vieram a este planeta, deixando suas mensagens de amor e compreensão, mostram que está chegando a hora em que iremos enfrentar um momento cíclico de alterações planetárias que corroboram as informações oficiais e científicas que descrevemos em nossa palestra Transição Planetária às Verdades Escondidas. Existe esperança para aqueles que estiverem preparados. Quer mais verdades escondidas? Facebook Transição Planetária às Verdades Escondidas. Junte-se a nós.